A gente está com um tempo super curto e o tema é riquíssimo, então eu queria passar a palavra à Lu, que chegou agora. Estou encantado com os novos integrantes do GETRAB e vocês então vão perceber isso agora. Bom, boa tarde a todos e em razão do tempo a gente vai tentar correr o mais rápido que a gente puder e sem deixar de abordar os temas importantes. Bom, coube ao nosso grupo, né, a nossa parte, essa segunda parte do grupo, falar sobre a Agenda 2030 e ESG e as implicações dela no direito do trabalho, né, no mundo aí do trabalho, né. Eu vou fazer uma rápida introdução, depois a Simone faz fala afundamente do ESG e depois eu volto para trazer uns cases de sucesso que a gente pesquisou e a gente considera interessante para trazer aqui para vocês. Tá? Depois da fala do Gilson, fica quase que impossível, né, a gente tentar trazer qualquer outra informação que não seja a de pensar, como até o professor falou inicialmente, né, que tem muito social, e depois da fala do Gilson a gente vê que falar de economia sustentável me parece ser algo possível, né? Então, eu gostaria aqui até de sugerir como tema, né, para estudarmos no próximo tema, a economia mesmo sustentável e o direito do trabalho e como ela pode aprofundar as relações de trabalho, né? A gente entrar mais fundo nisso, porque se formos... pode passar... não, tem que... Isso, volta um pouquinho só. Pode passar isso. Isso. E os joguinhos lá, os quadrinhos coloridos. Por trás, né, das 17 ODS, né, que a gente já conhece, aí, que o plano, né, global da Agenda 2030 trouxe aí como objetivos a serem alcançados, né, e todos ali têm os seus determinados focos e temas, nós não podemos esquecer que para chegar nos 17, anteriormente houve 3 pilares básicos e que houve a preocupação para chegar nisso, que é crescimento econômico sustentável e inclusivo, inclusão social e proteção ambiental. Então, esses 3 pilares originaram, praticamente o coração disso daí. Então, quando a gente fala... Pode passar, Luiz. Quando a gente fala em economia sustentável, inclusão social e proteção, todos os outros ramos ali das 17 ODS estão ali abarcadas e com base nisso é que elas vão começar a se desenvolver. Tá? Eu não vou entrar na definição de ESG, que essa parte vai ficar com a nossa querida Simone, mas eu vou falar da conexão entre o ESG e as ODS da ONU. Bom, elas estão intrinsecamente conectadas, como vocês podem ver aí, com base nesses 3 pilares que eu acabei de falar. E por que a sustentabilidade ela se tornou importante num contexto global, né? Por quê? Porque a partir do estudo que o mercado financeiro fez e começou a avaliar que várias empresas precisam estar preocupadas não somente com o lucro, mas sim com o social e o ambiental, essas empresas começaram a perceber que ali havia um foco de preocupação. E aí é que nós temos essa... Pode passar a definição, que essa parte é da Simone. Pode passar também. Vamos falar da relevância delas para as empresas, né? A incorporação de práticas ESG tem sido, então, os pilares que as empresas estão agora muito preocupadas e mais focadas, justamente porque isso significa uma boa reputação no mercado, né, custos legais e evita prejuízos financeiros, né. Nós fizemos uma linha do tempo que eu gostaria de colocar aqui para vocês, eu não vou ler, mas eu só gostaria de passar os slides, que justamente antes mesmo até desse termo vir em 2015, né, que nós passamos a conhecer esse tema profundamente, nós tivemos aí essas outras introduções desse tema e a preocupação, né? Eu não vou adentrar porque essa parte é a da Simone, né? E aí também fizemos pesquisas sobre países, né, que estão aí num ranking de países que já estão bem mais avançados do que nós nessa questão aí do ESG.
esses slides depois eu também vou disponibilizar para vocês. Pode passar. Então, temos a Alemanha, a França, o Reino Unido, o Canadá, Nova Zelândia, o Japão, os Países Baixos, e a Bloomberg trouxe aí uma informação interessante, que são os países que não estão alinhados ao ESG, né? E aí a gente tem aí, né, que a África do Sul e o Brasil está aí numa posição não muito confortável em relação aos demais países, né? Então, essa é essa parte introdutória, e agora a gente vai passar para a Simone para ela falar aí do ESG e integração no mundo do trabalho. Depois eu volto para falar dos cases de sucesso, se der tempo. Boa noite a todos. Vou tentar ser rápida aqui com o tempo. Inspirados pelas experiências, relatos e conhecimentos compartilhados na tarde de hoje. Eu peço licença para trazer um pouco do conceitual do ESG, ou ASG, essa sigla, um acrônimo, que tem movimentado positivamente o ambiente empresarial. Como sabemos, a responsabilidade socioambiental não é um tema novo, mas se tornou relevante nos últimos anos, sobretudo por se tratar de uma demanda social consumerista de investidores, e isso tem, de uma certa forma, induzido que as empresas passem a adotar uma postura diferente, com o olhar para além do cumprimento das normas. Não basta mais simplesmente cumprir as normas, é preciso ter uma postura muito mais proativa, muito mais indutora de uma movimentação de transformação social, cultural, sobretudo, em relação a como se posicionar na condição de fomento econômico, né? Então, a estratégia ESG é justamente cuidar dessa jornada do produto ou do serviço, cuidar da vida desse produto ou do serviço com esse olhar da sustentabilidade. É pensar open mind, é pensar com foco na coerência e na transparência, sobretudo, da atividade empresarial. É agir em linha com o bem comum, é fazer o correto com esse olhar de futuro, com o olhar para essa tríade, né, de regenerativa global que se instaurou em relação ao pensar do ESG. Essa estratégia ela exige ação concreta, efetiva, ela exige uma conformidade com valores e princípios. E por que eu falo conformidade com valores e princípios? Porque a gente tem muita preocupação com o greenwashing, que é simplesmente a postura falsa em relação a essa percepção, a postura marqueteira em relação a essa percepção e a preocupação que se tem que ter em relação a essa conduta, né, em que as empresas adotam. O ESG, eu costumo dizer que ele deve seguir o posicionamento, professor, da mulher de Júlio César. Não basta ser, é fundamental parecer ser, né? E eu não sabia, fui estudar a história, o que está por trás dessa expressão, e coincidentemente ela ocorre por um ato ocorrido em 1º de maio, em que a esposa de Júlio César promove uma festa social para mulheres e um determinado cavalheiro decide estar vestido de mulher para comparecer a essa festa. Tomado conhecimento do fato, Júlio César pede o divórcio e a frase que ele diz eu não basta que ela seja honesta, eu preciso que ela apareça. Porque a sociedade tomou conhecimento de que a festa tinha um homem. Então, é exatamente o que acontece hoje no ambiente empresarial. Não basta cumprir a norma. São muitos os casos que a gente tem visto de desligamento, inclusive, de profissionais que são envolvidos em situações discriminatórias, preconceituosas. A sociedade pede, a demanda social pede que a empresa tome uma medida, e uma medida coletiva, pedagógica, corretiva, sobretudo sobre o aspecto social. Então, fazendo aqui um contraponto com a mulher de Júlio César, tá? É o que a gente vê hoje acontecer no mercado. Então, nessa tríade regenerativa no futuro global, as empresas devem agir de uma forma que se apresente acima de todas as suspeitas. E olha que na nossa estrutura regulatória, na nossa estrutura de normas, esse pacote ele é imenso, e aí vem a preocupação de que, de fato, ocorra o cumprimento, tá? Então, diante disso, é inegável esse olhar empresarial para dentro de casa, ele já não guarda relação com essa postura adotada no último meio século, a preocupação é um pouco mais externa,
com efetiva adoção de políticas sustentáveis, a preservação do meio ambiente do trabalho e a isonomia de oportunidades. Faço aqui especial referência à isonomia de oportunidades. Tá? Vou passar aqui um pouco para o conceito em si, essa é uma parte mais efetivamente conceitual, em que dentro do E, essa preocupação envolve a gestão de impactos, envolve a preocupação mais com a conscientização e a capacitação dos trabalhadores, então o treinamento e a conscientização desse quadro, a adoção de práticas sustentáveis, empresas frequentemente oferecem treinamentos sobre novas tecnologias e práticas ambientais, isso pode incluir inclusive o manejo adequado de resíduos, até o uso de novos equipamentos. Se falou muito na parte de aquecimento do ambiente de trabalho, a gente vivenciou agora um verão extremamente rigoroso, vivenciou o inverno trazendo também consequências danosas, absurdas. Então, esse olhar da preocupação para o presente e futuro que a empresa precisa ter para além do seu ambiente empresarial corporativo, mas sim com um olhar coletivo. Tá? Passando para o social, essa condição do trabalho e dos direitos humanos, então o bem-estar social, tratando de temas como direitos humanos, diversidade, inclusão em relações com a comunidade, essa preocupação com políticas efetivas, a isonomia de oportunidades, o combate efetivo com situações de discriminação, assédio, exploração laboral e por que não falar de assédio moral, assédio eleitoral. A gente está no momento, inclusive, para repensar e pensar sobre isso, essa preocupação com esse olhar. Diversidade e inclusão, empresas com políticas de sustentabilidade social frequentemente promovem isso dentro dos seus ambientes de trabalho e a preocupação com essa demanda também social e coletiva. Eu vou passar rápido, porque senão a gente não vai conseguir cumprir o tempo, gente. Os aspectos de governança, a importância da governança corporativa de forma estratégica, não há como se pensar ESG se ela não estiver na pauta de quem tem o poder de decisão. Não se consegue pensar ESG sem o comprometimento da alta administração da empresa. Em linha com a fala da professora Marta, o papel fundamental do líder na disseminação desse conteúdo. Não adianta assim, criar um comitê pequenininho dentro da empresa para falar sobre diversidade e inclusão se esse tema não chega na mesa do gestor, do CEO, se ela não está escancarada na estratégia empresarial. Nada acontecerá. Então, a importância que tem de que o aspecto da governança corporativa esteja muito atento a priorizar essa pauta, sobretudo na tomada de decisão. Eu, pesquisando o tema, eu gostei muito da fala de um professor que dizia o seguinte: o ESG ele estar em linha com as escolhas empresariais. As escolhas empresariais elas precisam ser estruturadas para o bem-estar social e coletivo. Então, de fato isso, é uma disseminação da boa escolha. Tá? Passando pelos impactos nas relações de trabalho, a negociação coletiva e o contrato de trabalho sofrendo forte interferência. Por que não pensar, por exemplo, em uma trabalhadora que não consegue, porque o horário de uma creche é no horário comercial e ela trabalha no período noturno, por que não fazer uma adequação do seu horário para que ela possa estar indo para um horário que permita que ela tenha acesso à utilização de uma rede de apoio no processo de uma maternidade, no início de uma maternidade. Então, estou trazendo aqui um exemplo, isso é um exemplo concreto, a gente efetuou essa negociação para determinado setor e a gente teve aí sucesso. Então, por que não pensar dessa forma ou simplesmente se restringir ao que a norma diz, negar e dar o conceito com base na negativa do que tem na norma? Então, por que não trazer esse open mind para dentro das negociações e dos acordos coletivos? A gestão de mudanças organizacionais, então a adoção de práticas que podem envolver mudanças na organização do trabalho, nas condições laborais. É crucial que essas mudanças sejam geridas de forma a minimizar os impactos negativos e garantir uma transição justa para esses trabalhadores. Tá? Vou passar isso aqui também. Queria falar esses 3 pontos: segurança e saúde dos trabalhadores, inclusão e justiça, transparência e ética. Então, assegurar que as mudanças propostas não comprometam as condições de trabalho e que as melhores práticas de medicina e segurança do trabalho sejam mantidas. Inclusão e justiça, implementar práticas que garantam a equidade e a inclusão, respeitando os direitos humanos e promovendo um ambiente de trabalho efetivamente diversificado e inclusivo. Transparência e ética. Se eu pudesse escolher uma palavra para definir o ESG, seria transparência, seria comprometimento corporativo com a transparência. Eu acho que isso é um princípio muito forte dentro do ESG.
Manter um alto nível de transparência nas práticas empresariais e nas políticas de sustentabilidade, assegurando que o direito do trabalhador seja respeitado e que as políticas sejam aplicadas de forma justa e equitativa. Existe um movimento de corrupção corporativa. Isso é tratado dentro da pauta do compliance trabalhista, mas também é tratado dentro do ESG. A corrupção corporativa, ela é inclusive um dos maiores indutores do próprio assédio moral do trabalho, quando ela acontece nos altos cargos. Então, isso é um ótimo exemplo para dentro do ESG. Por que não conscientizar que na concepção de um líder estratégico, o seu maior ativo são pessoas? Então, pensar na preocupação do adoecimento desses profissionais. E eu não falo aqui só do médio profissional do chão de fábrica, eu estou falando do alto cargo, porque existem muitos profissionais adoecidos nessa linha, nessa faixa. E os efeitos, eles são mais danosos, eu considero mais danosos, professor, porque são as pessoas que estão no poder de decisão adoecidas. Então, elas simplesmente escoam isso para toda a cadeia empresarial. Então, por que não olhar também para a corrupção corporativa com esse olhar do compliance, com esse olhar do comprometimento com o ESG? Bom, essas eram as minhas considerações. Eu sei que eu mudei um pouco o protocolo aqui para ser um pouco mais rápida, mas para deixar você, Luciana, com o conforto necessário e a todos também, para que a gente respeite o tempo e a disciplina aí, tá bom? Obrigada. Dentro da nossa pesquisa, né, de casos de sucesso, nós temos aqui algumas empresas, né, que se destacam por algumas razões, né, e eu vou trazer essas razões para vocês. Então, nós temos aqui, eu selecionei algumas apenas, né, e eu selecionei algumas, as que eu achei mais interessantes, porque cada uma tem aí uma característica onde aprofunda mais o desenvolvimento, né, do ESG. Então, a Unilever, acho que sim, né? Melhor. Ela se destaca porque ela se comprometeu em garantir aí que todos os seus trabalhadores, né, de toda a sua cadeia de fornecimento recebam um salário digno até 2030. Então, eles estão alinhados aí à questão da ODS 8, que é o trabalho decente, e o crescimento econômico, né? Depois a gente tem a roupa de marcas Patagônia, que ela adota práticas de reciclagem de materiais, né, e usos de energia renováveis e defesa pública das suas questões ambientais, como a conservação de terra, de água. Então, dentro da sua produção, né, das suas roupas, ela tem esse cuidado com o meio ambiente, né? Não só o meio ambiente de trabalho, mas o meio ambiente. E elas estão ali mais alinhadas à ODS 12 e 13. Aí nós temos a Danone, que foi uma das primeiras, né, grandes corporações a se tornar uma B Corporation. O que significa isso? É uma certificação que exige altos padrões de desempenho dentro do social e ambiental, de responsabilidade e transparência, né? E aí nós temos também um projeto chamado Mulheres na Obra, que é um projeto que nasceu em 2022, no interior do Rio de Janeiro, com o objetivo de empoderar a empregabilidade das mulheres na construção civil, né? E então esse projeto nasceu dessa necessidade de aumentar aí a presença da mulher no mercado de trabalho. Então também está aí alinhado aí às 17, uma das 17 ODS. Aí eu não sei se ficou, eu acho que ficou pequeno esse slide, mas essa empresa, a Merco, ela qualifica, né, e ranqueia quais as empresas que estão mais alinhadas. Ela tem ali os seus critérios, depois eu vou disponibilizar para vocês, e ranqueia quais são as melhores empresas, as maiores empresas que estão mais alinhadas aí ao ESG. E a Natura, né, ela é a empresa que está no primeiro lugar aí por que ela está no primeiro lugar? Porque ela responde praticamente a todos os critérios do ESG. Então ela foi ranqueada por essa empresa aí.
E, obviamente, como a própria Simone falou, existem desafios na implementação, né? Não é fácil. A gente tem aí uma cultura de resistência, de implementação. Vocês viram, o Gilson é o exemplo de uma pessoa que tem um mindset girado, né? Nada como você realmente virar a chave do seu mindset. Ele tem essa característica. Ele viveu num ambiente hostil, saiu desse ambiente, virou a chave, e ele consegue fazer. Então, é praticamente isso que as empresas têm que fazer, né? Virar a chave. E hoje em dia existe muita resistência. O custo, né? Porque, como a Simone também mencionou, as empresas encaram isso como custo, né? E não como um investimento, né? E a complexidade de integração, de implementação, enfim. E precisa mudar o olhar, aquilo que o Gilson falou, né? Você precisa olhar de forma diferente. As empresas precisam ter um outro olhar, que é olhar como uma vantagem competitiva, alteração e retenção de talentos, né? Mitigação de riscos e inovação e crescimento. Então você tem que olhar, acabar mudando aí esse teu olhar, né? Que a integração ESG e o mundo do trabalho é crucial para o desenvolvimento sustentável. E essas empresas que eu acabei de citar aqui, elas mostram que isso é possível. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Vamos aí já terminando para não estourar o nosso tempo. Vamos disponibilizar os materiais. Eu vou passar para a Simone para ela complementar. Só fazer um complemento, que é um bom reflexo na prática, né? Que são os executivos sendo gratificados por boas iniciativas com foco no ESG. Seja porque mulheres passam a ocupar cargos estratégicos, cargos de liderança, são promovidas, seja porque a inclusão e a diversidade está acontecendo. Então, o olhar da empresa para a promoção desses profissionais, porque eles são indutores dentro do ambiente profissional da boa conduta. É simplesmente isso, são indutores da boa conduta. Eles permitem a isonomia de oportunidades e, por essa razão, dando um exemplo, existem empresas que, no próprio relatório de transparência no site, elas trazem essas métricas. A Gerdau é um exemplo disso. No site, ela está lá, posto, de forma muito transparente, a forma como ela gratifica os seus executivos com base nas regras do ESG. Então, também é um exemplo prático disso e que é uma boa prática e que merece o registro. Bom, pessoal, o professor Nelson sempre fala do compromisso que nós temos com o horário, que é super importante. Dizer que o nosso grupo hoje tenta mostrar a vocês, não só a gente vivenciou até a experiência de Paraisópolis. O Gilson contou algumas coisas, não dá tempo agora de contar, mas acho que são super legais dos números que eles atingiram. Quer dizer, aquela empresa de distribuição ali do FedEx das favelas faturou 20 milhões no ano passado. As pessoas que começaram lá fazendo fila, né, para se candidatar, para entregar de tuk-tuk ou de moto a pé, se tem fila procurando por esse trabalho, não é uma coação, né? Não tem entregadores tirando 10 mil reais por mês. Isso não e aí a gente faz a gente pensar que, será que é só o hipersuficiente? Se tem fila de espera, a necessidade é uma coação ou não? Ou será que essas pessoas estão sendo coagidas ou elas descobriram que talvez neste modelo, quando ele fala de dignidade, dinheiro no bolso, descobriram nesse modelo, isso nos provocou bastante. Não só a chegada lá, como foi conturbada, a gente, no dia seguinte, no dia anterior tinha morrido um menino, então quando a gente chegou eu nem sabia que a gente tinha que abrir os vidros para entrar na favela, e isso eu aprendi ali do pior jeito possível. E quando a gente falou que a gente estava indo na G10, que era com o Gilson, as coisas mudaram. Então, assim, eles não entram nessa história de PCC, de violência, eles não combatem isso, e acho que aqui tem muito a ver, porque assim, o ESG hoje é uma busca, é uma necessidade das empresas, o fundo de investimento só investe em empresas que têm ESG. Hoje em dia, os escritórios só são contratados se mostrar práticas de ESG, e o Gilson não tem nada disso e cumpre ESG. É uma informalidade absurda, mas que cumpre o ESG, de forma direta ou indireta. Acho que a ideia aqui era mexer um pouco com isso, contar para vocês que foi um baita prazer fazer preparar para esse evento e convidar todo mundo para jantar com a gente trocar ideias.
primeiro parabenizar vocês, foi muito legal. Adorei os 2 painéis. Primeiro mais uma dúvida, e tem até a ver com o que a Malu falou e a Patrícia. Se o Gilson chegou a comentar dessas várias frentes que ele tem, se ele tem parcerias com empresas de fora, né? Porque eu fiquei pensando, aí linkando com o painel de ESG, que empresas que aderem à agenda ESG têm que fazer matriz de risco, e na matriz de risco a gente vê impacto na sociedade do entorno, né? E aí pensando nisso, que vai ter oportunidade de empresas que eventualmente estão ali no entorno, com essa força de trabalho e já com uma engrenagem ativa, né? Porque eles já estão ali com... Não tem que sair um negócio do zero. Então, a minha primeira dúvida era essa, se ele chegou a comentar se isso já existe. Sim, eles têm várias. Uma delas, eu não sei se a gente pode voltar àquela foto inicial das casas coloridas. Foi uma iniciativa que eles e as tintas Souvenir fizeram para poder colorir a Paraisópolis, né? Porque, como ele falou, a imagem é sempre aquela imagem vermelha, mas depois você vê cores, né? Mas em relação à relação de trabalho, porque eu fiquei pensando na relação de trabalho, né, de eventualmente uma empresa do entorno utilizar dessa mão de obra que está ali, que está fazendo fila para fazer como no caso do Einstein, por exemplo, que tem, esse é o foco deles principal, inclusive. Assim, para vocês terem uma ideia, para montar esse FedEx, eles tiveram que conversar com o Mercado Livre, falando, se você me cobrar o frete total até aqui, não vou conseguir chegar na casa, porque eu vou viver do quê? Então ele negociou um frete menor para chegar no centro de distribuição, e a partir dali eles cobram um fretezinho para entregar lá dentro. As parcerias são sempre necessárias, desde, acho que em quase todos. Quando ele falou do banco, e a gente ajudou a montar o banco na parte jurídica, foi um projeto que a gente fez, e por aí eu conheci o Gilson, ele falava, olha gente, 40 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso ao banco, porque não tem CEP, porque não tem crédito. E aí vamos criar o nosso banco, foi ousado, né? E ele teve que montar umas agências lá dentro, porque os velhinhos lá não acreditam em banco digital, né? Acho que então ele montou uma agência, mas hoje as pessoas usam o cartão deles na maquininha deles, lá dentro, movimentando o dinheiro deles, a ponto deles abrirem na bolsa. Então, para isso ele precisou de ajuda, inclusive conversando com os bancos para poder subsidiar. Então, assim, cada um deles sabe muito bem o que está fazendo. A mãos de Costurando Sonhos, é super legal, as costureiras são formadas lá, e depois saem então da violência doméstica de dentro de casa e vão para lá costurar todos os dias. E participa do Paris Fashion Week, São Paulo Fashion Week, você vai lá, você compra uns negócios super legais, eu levei um presente para minha esposa. Então, assim, é muito legal, é algo que a gente fez, mas está aberto para qualquer um fazer, e que vale demais a pena. Você sente a horta deles, eles vendendo, inclusive agora eles estão vendendo a tecnologia de você, que mora em apartamento, começar a fazer sua própria horta vertical, né? Vertical, por aí vai. Lembrei de um fato aqui da visita, Luísa, com a sua pergunta, que eu achei muito interessante. A Costura dos Sonhos, que foi um projeto que começou, segundo ele nos contou, na pandemia, para tirar as mulheres de violência doméstica. Então ele teve uma preocupação de capacitar, serem boas costureiras, etc. E ele falou assim, poxa, tem um banco, eu não sei qual banco, se é Santander, é um que é vermelho, Santander, ou Bradesco, que tem a sede lá em Paraisópolis, e ele queria fornecer um uniforme para eles. Então, a primeira vez, teve uma resistência quando ele ofereceu, falaram, olha, não sei, porque não sabiam quem faz, uniforme, etc. Ele pegou uma camiseta de um uniforme usado, que acharam lá no banco, levou para as costureiras dele e falou, vocês conseguem fazer? Elas fizeram. Ele pegou a camiseta feita por elas e foi no banco e falou, olha, a gente fez. Podemos fornecer pelo menos um pouco para vocês? E assim ele conseguiu. E a mesma coisa com o Mercado Livre. Ele faz Amazon, desculpa. Com a Amazon também ele faz os uniformes dos empregadores. Então, essas coisas Eu só ia fazer mais um comentário, que aí é sobre a parte da Simone, que eu achei ótima, de vocês, na verdade. Que é a questão de ESG e transparência, né? E aí só uma provocação, assim, que a gente falou muito e vem discutindo sobre o relatório de transparência salarial.
E eu acho que é um ponto que assim, uma grande parte de quem discute não entende, ou enfim, não vê por esse lado, é que me parece que é uma norma que, por mais mal implementada que tenha sido, e atabalhoada e tudo mais, era um viés ESG, né? E é uma tendência mundial à transparência, porque eu via muito nos debates assim, mas para que o relatório de transparência se o Ministério do Trabalho já tem acesso a esses dados? Porque a questão é a transparência, não é o dado em si. Ou claro, né, poderia ter sido feito de uma maneira mais tranquila, mas o relatório ele é muito ESG, né? Tanto que tem dados que ele pede para mostrar ali que não geram uma violação legal. Tu não tem a diferença entre homens e mulheres em cargo de gestão. Se apontar, eu não estou descumprindo nada, mas eu estou, né, gerando constrangimento, enfim. Então para mim é uma das primeiras normas, né, meio ESG. Eu escutei de um colega procurador que é o constrangimento do bem. Ainda que a forma não tenha sido feita de forma, eu concordo, um pouco desorganizada e não se explicou o objeto, né? Eu acho que era importante também. E o tempo dado para adequação, ele também não foi correto, mas eu guardei essa expressão do constrangimento do bem, efetivamente, porque a gente sabe que existem desvios enormes nesse assunto. Então, eu acho que a transparência, nesse sentido, ela vem para corrigir algumas inconsistências graves. É isso. Não no formato que está, eu não sou a favor do formato que está, mas o propósito em si me parece bom. Bom, eu acho que já estamos concluindo, né? Eu fiquei muito feliz, quero cumprimentá-los pela iniciativa, e foi alguma coisa diferente, isso é muito bom. A universidade, ela presta o serviço de docência, de pesquisa e serviço à comunidade, né? Nós não temos serviço à comunidade. De repente, aqui nasce uma semente, né? Tem alguma coisa concreta que nos orgulhe de fazer isso. Eu, muitos anos, sonho em fazer alguma coisa em Ibiúna com vocês. Quando eu levo vocês para o almoço lá, não é para o almoço. Estou mal intencionado. Mas um dia, quem sabe, né? Eu quero que vocês passem de meio daquela favela, daquela pobreza, e que a gente pode fazer alguma coisa concreta. Mas não é isso que eu quero falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quando nós falamos da nossa linha de pesquisa, nós falamos de transição digital, transição demográfica e transição climática. Então, quando eu falo isso, por exemplo, no direito individual, eu estou falando de empregos que são perdidos em face da automação, da inteligência artificial, ao mesmo tempo a criação de novos empregos, né, e a necessidade de formação de mão de obra, etc. Quando eu falo de transição demográfica, né, o envelhecimento das pessoas, o ingresso tardio no mercado de trabalho, né, o desemprego, a informalidade, isso tem um impacto terrível para a Previdência. Então, a Previdência hoje, e a Marta Gonçalves era uma especialista nisso, né, é um impacto muito grande. E assim vai, né? No processo, nós temos a prova digital, quer dizer, o impacto enorme que isso provoca. Quer dizer, então, nós pegamos aí um tema que abrange todos os setores dos nossos 6 subgrupos, quando tem um campo enorme para explorar. Até pensei hoje, em voz alta, né? Podemos até repetir a dose, porque é um tema inesgotável. Nós não podemos, talvez, abandonar tão cedo se a gente não explorou bem ou não estivéssemos bem conscientes da magnitude do tema que foi exposto, né? Bom, a pergunta que eu faço e houve uma tentativa, e foi explicado isso, né? E quando o Gilson ainda estava aqui, por que você chamou o Gilson e que tem isso a ver, agora vamos entrar no nosso tema e tal. Eu gostaria que isso fosse retomado, para que ficasse bem claro, né, qual é o link que vocês fazem desse tema Favela 10, que foi incrível, foi um espetáculo mesmo, a parte do ensinamento foi alguma coisa diferente, né, com essas linhas de pesquisa.
que teve esse insight e como é que você justifica isso? Como é que eu posso realmente pegar esses 3 eixos a partir do que foi colocado da exposição do Gilson? Então, professor, a gente... Na verdade, isso foi tudo armado já, foi tudo combinado. E deixa esse microfone de lado. A nossa percepção, professor, foi a seguinte, que a gente está muito acostumado a pensar dentro de uma moldura, né, fixa, que vem lá da década de 40, enfim, aquela percepção que a gente já tem conversado em vários encontros aqui. E quando a gente foi lá em Paraisópolis, a gente realmente sofreu um impacto, assim, no sentido de que, para enfrentar esses desafios, a gente vai ter que fazer algo diferente, a gente vai ter que pensar diferente, a gente vai ter que buscar estruturas diferentes que não são necessariamente exclusivas, né? Isso é uma percepção que a gente teve lá dentro, inclusive. Porque, por exemplo, quando a gente teve aqui o subgrupo, não vou lembrar agora, mas que falou da questão da limpeza, saúde e segurança, né? Eu me lembro que o colega, foi o Paulo? Guilherme. Foi o Guilherme. O Guilherme, ele fez uma provocação. Será que caberia trabalho por aplicativo para trabalhadores de limpeza, de coleta de lixo urbano? E na mesma hora eu falei, não, claro que não, que absurdo, precarização e tal. Indo em Paraisópolis, eu repensei, eu falei, por que não? Lá dentro não chega a limpeza urbana. Por que não se pode criar um modelo de empreendedorismo com trabalhadores que seja por aplicativo dentro da favela para fazer a limpeza do local e com isso gerar dignidade, empregabilidade para aquela população local que já é marcada por todas essas questões que envolvem a demografia lá, a população jovem, a população excluída, a questão de gênero muito forte lá, porque as mulheres têm muita dificuldade de conseguir ocupação, sofrem muito mais com a opressão masculina, com violência. Então, o que a gente percebeu foi que se a gente conseguir flexibilizar um pouco a nossa mentalidade do que é de fato proteção trabalhista, a gente pode alcançar esses desafios, a gente pode ajudar na conquista desses desafios, de buscar pessoas que são jovens, pessoas que são periféricas, pessoas que sofrem violência, pessoas que estão, em princípio, excluídas e que a gente consegue trazer para algum ambiente de proteção. O que a gente notou é que, eu acho que eles estão, assim, talvez num primeiro passo, né? Porque, por exemplo, como o Gilson falou ali, que eles não estão preocupados com formalização, porque dinheiro no bolso é o mais importante agora. Óbvio que isso, para o futuro, não é suficiente, né? Porque a gente vai precisar criar uma rede de proteção social, porque esse pessoal vai envelhecer, esse pessoal vai ficar sem trabalho, esse pessoal vai adoecer, vai parar de trabalhar em algum momento e essa conta não fecha, né? E aí o link que eu acho que ficaria muito interessante para o nosso trabalho é com a palestra do professor Pastore, do nosso evento passado, porque o professor deixou muito claro, fazendo link também com a palestra da professora Marta, que a gente precisa de novos modelos de previdência, de arrecadação, enfim. A gente tem que repensar esse modelo que a gente vive hoje, que faz a conexão com esses novos modelos trabalhistas que estão surgindo espontaneamente na favela. Então, assim, a gente quis pegar esse exemplo para talvez fazer um choque assim, de realidade, um teste de realidade. Olha, tem muita coisa acontecendo fora da nossa compreensão. Eu fiquei imaginando uma ação civil pública pedindo vínculo de emprego para os trabalhadores de aplicativo lá que fazem as entregas no Favela Express. Vai simplesmente destruir o negócio, se der vínculo de emprego para todo mundo. E como a gente está defasado nessa possibilidade de inovar para atender esses desafios aí que a gente está estudando na nossa matéria especificamente, né? Tanto a questão tecnológica, a gente percebe que a tecnologia está sendo um aliado para esses novos modelos, a questão demográfica, porque é uma população que é marcada por trabalho mais jovem, né? Tem essa característica específica na favela, e a questão climática que a gente percebe que permeia todos esses temas conjuntamente. Eu não sei se consegui dar um resumo assim no nosso sentimento, né? Mas acho que foi mais ou menos por aí que a gente pensou o trabalho, professor. Obrigado, Carlos. Agora fico pensando que capítulo fantástico do nosso livro será a abordagem que vocês vão fazer desse tema
a partir dessa reflexão. Que coisa fantástica, que coisa diferente, não é mesmo? Então, mãos à obra. Uma pressão. De leve, uma pressão. Agradecer a todos e formalmente encerrar o evento e convidar todos que quiserem para jantar conosco. Vai ser muito bom bater mais papo sobre isso agora à noite. Vamos tirar foto. O Carlos já falou sobre o vídeo, da importância que temos de divulgar pós-lançamento do livro para que a editora Mizuno continue parceira nossa, né? Então eu ia pedir a todos, a gente vai colocar no grupo depois um modelozinho de vídeo. Não serei eu que vou fazer, para não fazer modelo nenhum, mas quanto tempo, mais ou menos como é que funciona, para todo mundo, peço aos coautores que copiem ali, mais ou menos isso, para a gente poder ter subsídio para poder lançar. E pessoal, eu queria convidar todo mundo para ir para o Congresso em Maresias, onde o nosso querido professor será o patrono do Congresso. Vamos, conto com a colaboração de você, vai ser um final de semana maravilhoso.